E eu fico muito grato ao Senhor por poder conhecer os amigos dele. E é muito bom voltar a essa casa, pastores, pastor Anderson, toda a liderança da igreja. Uma honra muito grande estar aqui. E para falar de algo que é urgente, que a gente precisa falar, a gente precisa não apenas entender, mas a gente precisa ser resposta para um problema muito importante, muito sério da nossa geração. Nós precisamos olhar de frente e entender o que está acontecendo com a nossa geração, entender o que acontece com a nossa saúde, entender o que acontece com a nossa alma. Eu não sei se é só onde eu estou, é só lá onde eu atendo ou nas igrejas que eu congrego, mas em todo lugar que eu vou eu conheço gente que está sofrendo. Eu conheço famílias que estão lidando com dores muito profundas nas suas emoções. Eu conheço irmãos muito sinceros, muito cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que lidam com crises, que lidam com transtornos emocionais, depressão, ansiedade, burnout, enfim, e toda sorte de problemas na saúde da nossa mente. E sofrer nunca é fácil. Sofrer com dores na alma é mais difícil ainda. Sofrer com uma dor no corpo, sofrer com uma enfermidade física é muito ruim. Mas sofrer com uma enfermidade na alma é muito doloroso. É muito doloroso. Spurgeon dizia que sofrer no corpo, ou um espinho na carne ali no seu corpo, é muito difícil de lidar e é muito doloroso, dói demais. Mas esses espinhos que perfuram a nossa alma, eles doem ainda mais. Eles são muito difíceis de serem entendidos, compreendidos. E como é que a gente lida quando é com a gente? Como é que a gente lida quando é com alguém que a gente ama muito? Eu tenho atendido muitos pastores em crise, eu tenho atendido muitos amigos de Jesus, e essa é uma pergunta que fica: amigos de Jesus não estão imunes de crises emocionais? Eles não deveriam estar imunes de crises emocionais? Amigos de Jesus também podem sofrer de dores profundas na sua alma? E a resposta é que Jesus nunca prometeu imunidade para nenhum tipo de sofrimento para aqueles que o amam. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Jesus disse que todos aqueles que o seguirem ou que o amarem e que viverem uma vida piedosa, que o seguirem piedosamente, haveriam de padecer perseguições, e essas perseguições, elas podem ser no corpo, elas podem ser na alma, e elas podem ser no espírito. E nós não estamos imunes de nenhum ou a nenhum tipo de sofrimento. Inclusive, eu tenho entendido que existem alguns sofrimentos que só os melhores amigos de Jesus suportam. Só os grandes amigos de Jesus estão habilitados a passar por alguns sofrimentos. Ou nós não lembramos de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro orou, ou a família de Lázaro orou pedindo ao Senhor que o acolhesse, que o atendesse no meio daquela enfermidade. Sim, as irmãs mandam um recado: ó, o seu amigo Lázaro, aquele que você ama, está doente. Então, ser amigo de Jesus imunizou Lázaro de adoecer? Não. Orar, ter uma vida piedosa, imunizou Lázaro de adoecer? Não. Aí aconteceu algo interessante. Ele orou. E eu não sei se já aconteceu com vocês isso que aconteceu com Lázaro. Comigo já aconteceu. Imagina, você está com um problema, você está com uma enfermidade, você está com uma dor, você está com um problema que você não está conseguindo resolver e você ora. E aí, adivinha o que acontece no dia seguinte? Piora. Já aconteceu com algum de vocês? Levanta a mão, quem já orou e piorou? Aí passa mais um dia. Imagina, eu fico me colocando no lugar de Lázaro. Fico me colocando no lugar de Marta e Maria.
Eu já vi Jesus curando gente. Eu já vi Jesus curando gente, inclusive à distância. Lembra do servo do centurião? Basta uma palavra. Eu já vi Jesus curando e intervindo na vida de gente ruim. Lembra do gadareno? Endemoniado, o cara atormentando uma região inteira. Eu já vi Jesus curando gente que não tinha nenhum tipo de amizade, de intimidade com ele. A hora que chega o amigo, o que a gente pensa? Que Jesus vai largar tudo, que Jesus vai colocar o amigo na frente, como a gente faria, não é? Um amigo na escala de prioridades, na nossa agenda, quem que a gente colocaria para socorrer primeiro? Um amigo. Você tem um amigo e um inimigo. Você vai ajudar quem? Quem que você vai passar na frente? Na fila do milagre, quem que você acha que tem que ir primeiro? Os amigos, né? Só que aí, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, piora mais um pouco. Imagina na cabeça de Lázaro, imagina na cabeça das irmãs, a dor da doença, a dor do medo de morrer, mas tem uma dor ainda pior, é a dor do onde Jesus está. Será que eu me enganei? Será que eu não sou tão importante para ele como eu achei que era? Será que eu me iludi? Será que eu pensei que era amado por ele, mas na realidade não sou tão amado quanto achei que era? E, gente, vou falar a realidade para vocês. Quem sofre com crises emocionais, quem sofre com dores, quem sofre com depressão, com ansiedade, passa tudo isso na cabeça. Será que ele me ama mesmo? Mas se ele ama, por que ele não veio? Como que ele, que tem todo o poder, que poderia tirar esse sofrimento de mim, como ele me permite passar por tudo isso? E sabe que sempre tem os amigos de Lázaro e tem os amigos de Jó. Sempre tem algum amigo que vai chegar para a gente e vai ter um conselho muito bom, numa boa parte das vezes, extraído das Escrituras, mas com um coração diferente do coração de quem escreveu as Escrituras, e vai dizer assim: não, mas você deve estar com algum problema sério, tem algum pecado oculto aí, tem alguma coisa escondida, você precisa confessar, você precisa perdoar, isso aí, com certeza tem brecha na sua vida. Para você estar lidando com isso, alguma coisa você fez de errado. É pecado, é maldição hereditária, é fraqueza, você não orou o suficiente, você não buscou o suficiente. Sempre vão ter uma infinidade de, não apenas conselhos, mas tentativas de consolo também. Faz isso, faz aquilo outro. Imagina a cabeça de Lázaro como é que não estava. Imagina a cabeça dos amigos como é que não estava. Imagina a cabeça das irmãs como é que não estava. Nós somos amados ou não somos? Nós somos amigos ou não somos? E por que ele não veio? Se ele viesse, tudo se resolvia. Aí chega o momento, Lázaro morre. E aí para a gente é completamente contraditório. Se Jesus é a vida, como é que o seu amigo, seu amigão, aquele que o recebia, aquele que era íntimo, morre? Como que Jesus permite que um grande amigo seu passe por um sofrimento tão grande? E aí a pergunta que fica é: por que Jesus permite que seus amigos sofram? E nós estamos falando sobre saúde mental, e a pergunta que fica para nós hoje é: por que Jesus permite que mesmo nós, cristãos, soframos com dores e com crises e com transtornos e com doenças também nas emoções? É o mesmo contexto. E a resposta que me faz sentido é que quando a gente precisa de algo, para quem que a gente liga? Quando seu pneu fura no meio da madrugada, para quem que você liga? Você liga para o inimigo ou para o amigo? Quem que você vai incomodar no meio da noite para pedir um favor? É o amigo, não é? Sabe o que eu descobri, gente?
Existem alguns sofrimentos que só os melhores amigos de Jesus podem suportar. Existem algumas dores que ele comunica só com os melhores amigos. Será que Jó não se enquadra dentro disso? Qual é a razão do sofrimento de Jó? Ser amigo de Deus. Ser íntimo de Deus. O Senhor confiava nele a ponto de o colocar no meio de uma discussão com Satanás para falar: quer ver como tem alguém sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal? Quer ver que tem alguém que é capaz de glorificar o meu nome mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento? Lázaro tem uma constatação. Quando chega a notícia para Jesus que ele está doente, e aquela doença caminha para a morte, Jesus diz assim para os seus discípulos: essa doença não é para a morte. É para quê? Para a glória de Deus. Vamos parar para pensar aqui. Existem alguns problemas, existem algumas dores que só os melhores amigos de Jesus podem suportar. Porque existem algumas porções da glória de Deus que só os melhores amigos de Jesus vão poder revelar. Por que eu estou fazendo essa introdução, gente? Para desmistificar de que esse assunto nós estamos falando para poder ajudar quem está lá fora. Também é para quem está lá fora. Mas é possível que o Senhor esteja nos permitindo sentir algo e experimentar alguns pedaços e algumas porções de morte para que Ele possa revelar para nós, para que a gente conte ao mundo que Ele não é só a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Foi no meio à morte do seu amigo, a decepção, a dor do desamparo, a dor da decepção, a dor da frustração, que Jesus aparece depois de 4 dias. E as irmãs de Lázaro vêm, primeiro Marta, depois Maria, todas com o mesmo discurso: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sabe que foi no meio desse contexto que Jesus pôde bradar e dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, o nosso mundo, a nossa geração clama por uma resposta. Sabe o que a gente está vendo? Uma pandemia de transtornos emocionais. Nós nunca tivemos tantos quadros, tantos problemas de depressão, de ansiedade, de burnout, tantos diagnósticos, mas pasme, nós nunca tivemos tantas boas abordagens. Nunca tivemos tantos terapeutas bons, nunca tivemos tantos remédios bons, nunca tivemos tantos hospitais bons, mas, paradoxalmente, nós nunca estivemos tão doentes. Nós nunca tivemos tanta informação, nós nunca tivemos tanto acesso, nós nunca tivemos tanto recurso, mas nós nunca estivemos tão doentes, a conta não fecha. E hoje a psiquiatria está querendo entender, a psicologia está querendo entender, a sociologia está querendo entender, a filosofia está querendo entender, a pedagogia está querendo entender. Está todo mundo perguntando o que a gente não sabe. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe, e pasmem, tudo que eles estão descobrindo é verdade, é bom. As técnicas terapêuticas, as intervenções medicamentosas, os hábitos, o estilo de vida, são coisas legítimas que a palavra confirma. Mas, a despeito de tudo isso, a nossa sociedade está clamando, desesperada, pedindo socorro, dizendo assim: o que a gente tem que fazer? Qual é a resposta para essa nossa angústia? E sabe, gente, a resposta que o mundo precisa é a igreja. Porque quem está sofrendo
clama urgentemente por uma revelação, clama urgentemente por conhecer a resposta que transcende a dor, que transcende o sofrimento, que vai muito além. Então hoje o que o Senhor está nos fazendo aqui, ou esse nosso encontro aqui, é um mergulho no coração de Deus. Eu queria que a gente encarasse assim, Deus nos dando uma oportunidade de entrar em um lugar profundo do coração dele, da mente dele, do interior dele, para que a gente possa ver através da mente, da lente, do coração dele, e a gente sair por aí como resposta de Deus para um mundo ferido. Nós precisamos de uma boa teologia para o sofrimento mental. Nós precisamos de uma resposta bíblica. Nós precisamos de uma revelação do Espírito para o nosso tempo. Era isso que os profetas das Escrituras faziam. Eles entendiam qual era o momento em que eles estavam vivendo, qual era a dor do seu povo. Eles iam chorar diante de Deus, eles iam orar, eles iam buscar, e o Senhor dava uma revelação, uma mensagem para o povo. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos colocar nessa brecha, nesse lugar, sabe, nesse ponto de encontro, onde a gente entra dentro do coração dele para dizer: Senhor, nós queremos conhecer o teu coração. Porque há uma geração clamando, porque há um povo gemendo, porque a natureza geme, porque toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos maduros, o mundo está esperando. Gente, não é a psiquiatria que vai dar a resposta, não é a psicologia que vai dar a resposta. Eles vão ser parte, mas quem é a resposta de Deus para o mundo ferido? A igreja. Então nós precisamos falar sobre isso, precisamos mergulhar nisso, precisamos entender acerca disso, porque o Senhor quer nos usar como cura. Você crê nisso? Amém? Então abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. Gente, nós vamos dividir em 2 momentos, mas eu queria dar um pano de fundo teológico para o problema do sofrimento. Depois eu queria olhar de forma prática para como a gente pode, em meio ao tempo em que vivemos, guardar o nosso coração e vivermos com a mente de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito assim: não se conformem ou não se amoldem aos padrões deste mundo, mas sejam transformados conforme a renovação do vosso entendimento, a fim de que, ou para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados conforme a renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, por que esse texto aqui é tão poderoso? Hoje, se a gente pudesse dividir a mente em 3 áreas, vamos comparar a mente com uma igreja? Sim? Se a mente fosse uma igreja, ela teria 3 ministérios. Quais são esses 3 ministérios? O ministério da cognição ou do pensamento, sim? É aqui nesse ministério do pensamento que a gente raciocina, que a gente cria, que a gente imagina, que a gente tem memória, que a gente usa as nossas memórias e as nossas lembranças para poder projetar coisas. É onde a gente sonha, é onde a gente faz conta, é onde a gente discerne as coisas. Está dentro desse ministério cognitivo, desse ministério criativo. Sim? Todos nós aqui estamos com ele funcionando agora. Está prestando atenção, está fazendo conexão, a gente está entendendo as coisas. Então, um primeiro ministério, nós vamos dizer que é o ministério do pensamento. Sim? É toda a parte do nosso cérebro que está envolvida com as funções executivas.
com memória, com criatividade, com atenção, com lógica, com pensar. A gente está fazendo isso aqui agora. Tem uma outra área ou um outro departamento do nosso cérebro que é a dimensão dos sentimentos. Então, se a gente pudesse dizer essa aqui do pensamento, aqui vai ser a do pensamento, é a cognitiva. Todos nós temos um cérebro cognitivo, pensamento. Tem aqui do meio, vamos falar que essa é a dimensão afetiva, que é essa dos sentimentos, é onde a gente sente a vida, é onde a gente é afetado pela vida, e todos nós somos. E como que a gente é afetado? Como que a gente sente? A gente sente com emoções. Todos nós nos emocionamos o tempo todo, várias vezes ao dia, até quando a gente não está percebendo, um mal-estar que a gente fica ali é a forma como a gente reage a estímulos que estão acontecendo. Uma coisa que eu lembrei, um cheiro que passou ali. Sabe, esses dias aconteceu uma coisa tão interessante, gente. Olha que coisa. Eu estava em São Paulo, no meio do trânsito, na frente de um posto de gasolina, e de repente eu olhei para o lado e me deu assim, sabe quando dá um bem-estar, assim, uma alegria? Eu falei, oxe, eu estou num trânsito, São Paulo, parado, na frente de um posto de gasolina, que não costuma trazer boas recordações. Mas olha que interessante, quando eu olhei para aquele posto de gasolina, me deu uma coisa gostosa, assim, uma alegria. Aí eu parei para pensar, falei, por que eu fiquei alegre? Será que está barata a gasolina aqui? O que será que foi? E aí eu olhei com atenção, e quando eu olhei com atenção, lá atrás, do lado da parede, ou do lado da loja de conveniência, lá no fundo tinha uma parede, e aquela parede tinha os tijolinhos, iguais aos da casa que eu morava quando eu era criança. A hora que eu olhei para aqueles tijolinhos, aí me caiu a ficha, eu vi sem perceber que vi, mas aquilo me relembrou, aquilo acionou uma memória de algo, de uma época boa, de uma época feliz. Eu só fiz essa conexão porque eu tive tempo de parar, olhar, prestar atenção, aí eu encontrei o estímulo. Tinha uma memória dentro de mim que me afetou positivamente. Mas a gente tem memória o tempo todo, e memória é diferente de lembrança. Porque tem coisa que a gente lembra, mas tem coisa que o nosso cérebro não lembra conscientemente, mas tem memória aí dentro da gente. Traumas, feridas, experiências que a gente conscientemente não lembra, porque o nosso cérebro tenta proteger a gente de muita coisa, mas o corpo guarda memórias. E o nosso cérebro tem áreas de memórias, e tem hora que a gente fica bravo, tem hora que a gente fica triste, tem hora que a gente fica irritado, tem hora que a gente fica com um sentimento de inconformidade. Vários sentimentos que vão vindo dentro da gente e que todos eles têm a ver com alguma memória, têm a ver com algum tipo de informação que está lá dentro da gente. E todos nós nos emocionamos. E vou dizer uma coisa que pode ficar estranho, mas Deus se emociona. Deus é emocional, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira. A Bíblia diz que o Espírito Santo sente até ciúmes de nós. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus se emociona. Porque a gente acha que se emocionar é uma fraqueza, se emocionar é uma coisa ruim, que quem é bom? O bom é o racional. Quem são as pessoas top, as pessoas maduras? São as pessoas que são racionais. As pessoas emocionais, elas são fracas. Quem já pensou assim? Só que Deus se emociona. E Deus é o Todo-Poderoso. E Ele comunicou conosco um atributo dele, que é a capacidade de sentir.
Deus nos criou à sua imagem, ou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e nos dotou de coisas, de habilidades, de atributos dele, que só os seres humanos conseguem ter. Alguns desses atributos são essa capacidade de pensar e sentir coisas que só o próprio Deus sente. Compaixão. Só seres humanos podem sentir compaixão. Porque só os seres humanos carregam em si essa impressão da imagem de Deus, ou essa predisposição que foi quebrada pela queda, que foi maculada, machucada, ferida pela queda, mas há uma memória em nós, há uma memória no nosso espírito de que nós somos feitos para pensar e sentir como Cristo. Tem algo dentro de nós, só que tem outras memórias também. Tem a memória de que um dia lá no jardim, nós fomos quebrados. E esse trauma está dentro de nós, ele está armazenado aqui em nós. Mas não tem só esse trauma. De lá para cá, a gente vem acumulando feridas e traumas. A gente vem acumulando marcas no nosso coração. Tem memórias. Deus se emociona, a gente se emociona. Aí a gente pode olhar e falar, não, Deus não se emociona como a gente se emociona. Isso aí é um termo teológico, ou isso aí é um antropomorfismo, é uma forma de dizer em linguagem humana algo que fica comunicável para a gente, mas com Deus é diferente. Só que Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, Deus encarnado, Deus em forma humana, ele chorou, ele se irritou, ele se compadeceu, ele sorriu, ele festejou, ele se angustiou e se angustiou de forma tão profunda que ele mesmo disse, a minha alma está angustiada até a morte. Dá para a gente entender que o nosso Senhor, Cristo Jesus, Deus, Senhor dos senhores, o nosso Salvador, sentiu uma angústia tão profunda a ponto de falar em morte. E às vezes a gente acha que porque a gente está sentindo uma angústia muito profunda, porque pensamentos ruins estão vindo na nossa cabeça, a gente é menos amado por Deus. E quando alguém conta para a gente que está muito angustiado, que está aflito, que está ansioso, que está agitado, que está abatido, a maioria de nós já olha e fala assim, ei, que crente é você? Levanta essa cabeça. Você não tem fé, não? A gente tem muita dificuldade de aceitar emoções e sentimentos que não são gostosos, como se eles fossem incompatíveis com a natureza de Deus. Quantas vezes a gente vê um irmão chorando e a primeira coisa que a gente fala para ele é, não chora não. Deus é bom. Vamos lá, tenha fé. Tenha bom ânimo. São conselhos legítimos? Obviamente. Mas quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro e ele viu os seus amigos tristes e ele estava diante de uma família enlutada, Jesus podia ter chegado. E se fosse eu ia botar uma banca. Eu ia chegar lá e ia falar, ó, todo mundo, liga o celular. Vamos registrar esse momento aqui. Ó, agora eu não quero ninguém chorando, porque eu cheguei. Por que vocês estão tristes? Vocês tinham que estar tristes até eu chegar, mas agora eu cheguei. Aí ia sempre ter algum cristão que ia falar assim, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, dizem os amigos de Jó para Jó. Porque na presença de Deus, ou seja, Jesus ali, tinha uma família enlutada e Jesus não disse para eles, parem de chorar. O que o texto bíblico diz? Jesus chorou. Tem hora que a coisa mais cristã que alguém pode fazer é chorar. Chorar com quem está chorando. Não é isso que a palavra nos instrui? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas a gente acha que sentir
emoções ruins, desagradáveis, desconfortáveis, de alguma forma é incompatível com a fé, é incompatível com essa estrutura espiritual. Mas nós temos essa dimensão do pensamento, nós temos essa dimensão do sentimento e uma terceira dimensão da nossa mente que a gente... E aí eu não estou nem falando da Bíblia, tá, gente? Eu estou falando de cérebro, estou falando de neurociência, de mente. Nós temos o cognitivo, nós temos o afetivo e nós temos uma terceira área do nosso cérebro, um terceiro ministério, que é a vontade. É a nossa disposição, é o ânimo, a energia, é a força, a vitalidade. Então, tem pensamento, tem sentimento e tem vontade, tem o querer. E olha que interessante, isso é como hoje a gente divide as funções cerebrais. Mas há 2000 anos atrás, Paulo estava escrevendo para os romanos e ele disse assim, não se conformem com o estado atual e original de vocês. Gente, eu vou tirar a blusa que agora começa a falar, vai esquentando, né? Presença de Deus. Obrigado, pastor. Hoje, a gente fala do cognitivo, do afetivo e do volitivo. Mas lá, 2000 anos atrás, Paulo já falava o seguinte, o jeito que vem de fábrica não tá bom. Ninguém tá certo. E aí a pergunta que fica é, quem que tá com problema mental? Deixa eu falar a real aqui. Todo mundo tem problema mental. Vamos deixar um clima chato aqui. Ninguém aqui é normal. Vim aqui dar uma notícia ruim para você. Você não é normal. Quem aqui acha que é normal? Levanta a mão. Você está muito enganado. Eu vou mostrar para você. Sabe por quê? A gente confunde comum com normal. A gente confunde algo ser comum com algo ser normal. Porque normal vem de norma, vem de normalidade, vem de normativo. Alguém aqui pode dizer, eu sou a norma, tudo tem que ser do meu jeito e todo mundo tem que ser como eu sou. Alguém aqui pode dizer isso? Se você puder dizer isso, você é muito provavelmente alguém extremamente arrogante, extremamente equivocado. Você é muito provavelmente alguém apaixonado por si mesmo, um amante de si mesmo, cujo Deus é o próprio ventre. E isso não é normal também. Você só não sabe. Isso é muito mais anormal do que quem está assim, meu Deus, eu não sou normal. Tem algumas coisas aqui, tem alguns parafusos fora do lugar, tem algumas coisas erradas dentro de mim, tem algumas coisas faltando, tem algumas coisas que não estão bem resolvidas aqui no meu coração. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Tem coisa que eu sei que eu preciso mudar. Tem coisa que eu sei que eu já devia ter abandonado. Tem um monte de área da minha vida, tem um monte de comportamento que eu queria ser diferente. Por que eu reajo assim? Por que eu não reajo assado? Por que eu continuo ligando para isso? Eu não devia dar bola. Eu não devia me importar. Ou eu devia me importar, por que eu não me importo? Por que eu sou tão frio? Por que eu fico pensando nessas coisas que eu penso? Por que eu sei que eu não precisava ficar catastrofizando, pensando um monte de coisa. Eu sei que eu tinha que estar pensando no aqui e no agora, mas eu já estou com a cabeça lá em 2075. E eu consigo imaginar todos os cenários possíveis catastróficos do mundo. E eu penso tanta coisa, quando eu vejo, vem uns pensamentos nada a ver na minha cabeça. Ou o contrário, eu devia ser mais prudente, mais precavido, pensar um pouco mais na minha vida, mas parece que tem um vazio aqui dentro, tem um branco.
Eu queria ser mais leve, mais livre, eu queria ser uma pessoa menos encanada, mas eu fico pensando o que os outros vão pensar de mim. O que vão achar? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Queria ler mais, eu queria entender mais, aprender mais, eu queria tanta coisa que para mim era o normal, mas o meu padrão não está legal. O meu original, sim, o atual, não é bom. E aí o que Paulo está dizendo? Ninguém pode se dar o luxo de se conformar e dizer assim, não, eu estou de boa, eu estou legal, estou tranquilo. Eu já estou prontinho, assim, Por isso que ele diz, não se conforme, ou seja, não aceite esse formato, não aceite essa forma, porque a forma que você veio está amassada. Sabe um bolo que você faz na forma e a forma estava amassada? Quando o bolo sai, como é que ele sai? Amassado. Todos nós já viemos amassados da fábrica, da forma. E a culpa não é dos seus pais, a culpa é do Adão, da Eva. Depois foi só caindo um pouquinho mais ali. A forma estava lá, pá, caiu. Quebrou, amassou, feriu. Gente, nós não temos ideia do quão feridos nós ficamos por causa da queda, por causa do pecado. E nenhum de nós escapa disso. Todos nós já nascemos feridos, já nascemos carentes, já nascemos destituídos da glória de Deus. Nós já nascemos faltando pedaço. Não é assim que a gente nasce bonzinho, legalzinho, uma criança assim, um anjinho veio para a terra. E aí o mundo vai estragando a gente. Não, o mundo estraga a gente, mas a gente já nasce ruim. Aí imagina, a gente já nasce ruim, vem para um mundo que é ruim, e aí estraga um pouco mais, e Deus, por sua misericórdia, coloca algumas pessoas na nossa vida que vão minimizando o impacto dessa ferida. Quando a gente tem uma família funcional, quando a gente tem um ambiente agradável, quando a gente tem amor, tem carinho, nossas necessidades emocionais são mais supridas, vai diminuindo um pouco o impacto dessa ferida. Mas ninguém consegue resolver completamente. Ninguém aqui pode dizer, eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho nenhum problema, não teve nada na minha vida que esteve fora do lugar. Não, porque todos nós já nascemos fora do lugar. Nós somos feitos para viver em um jardim. Nós somos feitos para viver eternamente. E a gente não vive mais na presença de Deus assim, olhando face a face. A gente morre, a gente sofre, a gente adoece, a gente vive em um mundo onde tem que suar, mas suar mesmo assim, se desgastar para poder sobreviver. Para gerar, a gente tem dor. Por quê, gente? Porque a queda nos adoeceu, a queda nos feriu e feriu a nossa mente. E não começou com a gente, não. O Caim, o primeiro ali, Caim e Abel, o primeiro, depois que saiu daquele lugar, ele já está lidando com a fúria. E ele não consegue dominar aquela fúria. E sabe quem domina as emoções que ele não domina? O pecado. E quando a gente não sabe o que fazer com as nossas emoções, o pecado sabe. Então, ou a gente aprende o que fazer com elas, ou o pecado vai fazer o que ele quiser. É o que aconteceu com Caim. O Senhor disse para ele, Caim, o pecado bate na sua porta. Cabe a você dominá-lo. Ele estava furioso, mas aquela fúria foi sequestrada, foi capturada pelo pecado, e as emoções, os afetos desorganizados pela queda, o fizeram ceder ao pecado. E aí, consequentemente, o primeiro homicídio da história. E de lá para cá, quanta coisa não morreu, porque a gente está ferido no pensamento, nos sentimentos e no querer, na vontade. A gente não pensa o que deveria pensar, a gente não sente o que deveria sentir e a gente não quer o que deveria querer. Não tem a vontade do que deveria ter, tem vontade do que não deveria ter, é tentado por coisas que
não deveria nos tentar, mas a queda nos feriu e feriu a todos nós igualmente, mas de maneira desigual. Como assim? A queda, quando a gente fala de queda, aquele evento, o pecado da humanidade, a separação do homem de Deus, não foi assim uma quedinha daqui até o chão. Foi uma queda da altura de Deus na altura do homem. Dá para você imaginar o tamanho de Deus e o tamanho do homem? Então a queda foi uma queda de uma altura completamente inimaginável. Como consequência dessa queda, nós fomos completamente feridos. Por isso, não dá para aceitar o formato que a gente está. Não se conforme com esse mundo. Não aceite esse formato, porque esse formato não é o que foi feito para ser. Está fazendo sentido? Só que, o que eu faria, mais uma vez, se eu fosse Deus, talvez, na minha arrogância? Tá ruim, o que eu ia fazer? Tá ruim, joga fora. Não é assim que a gente faz? Descarta, não presta mais, estragou o brinquedo, o que a gente faz? Joga fora. Deus podia ter jogado o que estava ruim fora? E Deus podia jogar o que está ruim em nós fora? Sim ou não? Só que se ele jogasse o que está ruim fora, ele teria jogado a gente fora. Por isso que ele não diz: eu vou pegar o que está fora, o que está deformado, e vou descartar. Deus não trabalha com descarte. Olha aí a boa notícia. E pensa comigo, Deus formou uma mente perfeita. Deus formou um ser humano perfeito, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas tudo que Deus formou, o pecado deformou. Então, se você estiver escrevendo, escreve aí. Deus formou, o pecado deformou. O que Deus fez perfeito ficou completamente imperfeito. Por causa disso, hoje a gente pensa coisa que não devia pensar. Por quê? Porque deformou. A gente reage de forma que não deveria reagir. Por quê? Porque deformou. Deus podia olhar e falar assim: está deformado, vou descartar, vou jogar fora. Mas Deus, podendo fazer isso, não faz. Ao invés de jogar fora o que está ruim e colocar um novo no lugar, Deus tem um outro método. O método de Deus não é descartar, o método de Deus é transformar. Então, olha só, Deus formou, o pecado deformou, mas Cristo transformou. Aleluia. Sabe por quê? Olha que diferença. Fazer, formar, é pegar do zero. Formar. Mas aquilo que ele fez, a sua imagem, a sua semelhança estragou, deformou. Ele podia fazer um transplante. O que seria um transplante? Tirar o que está ruim, pegar outro, colocar no lugar, e Deus poderia transplantar, mas ele preferiu transformar. Por quê? Porque ele não desperdiça nada. Porque ele pega a nossa matéria-prima, que está ruim, mas ele mistura no que tem de melhor, que é Cristo Jesus. E ele agora pega o nosso ruim, mistura no que há de mais perfeito, que é Cristo em nós, a esperança da glória, e ele que poderia nos rejeitar, prefere nos transformar para a sua glória. Por isso que não aceite esse formato, não se conforme, mas seja transformado. Mas como vai ser essa transformação? Olha o que ele diz: conforme a renovação do seu entendimento. O que é entendimento, gente? Lembra aqui, pensamento. Tem que entender. O que a gente não entende, a gente não transforma. E aí,
às vezes parece que a fé é um chamado de Deus para que a gente abra mão do pensamento. Como se crer e pensar fossem coisas diferentes. Como se fosse assim, não, eu creio. Creio como? Creio no Espírito. Tá, mas por que você crê? Não faço a menor ideia do porquê eu creio. Eu creio porque tem que crer. Mas John Stott disse assim, crer também é pensar. E Agostinho de Hipona dizia que a fé e a razão, aqui, o pensar, andam juntos. Só que a razão para aqui, porque ela chega no seu limite. Mas a fé vai mais longe. A fé e a razão andam juntas. Mas a fé vai mais longe. Onde o entendimento não chega, a fé chega. É como se o pensar fosse natural. O natural é o primeiro andar. O sobrenatural é o que fica além do natural, não fora do natural. Não é que o sobrenatural é a ausência do natural. Porque às vezes a gente tem essa ideia de uma espiritualidade desconectada do corpo. Como se para ser espiritual eu não pensasse, eu não tivesse que cuidar do meu pensamento, do meu entendimento, eu não tivesse que cultivar e guardar esse jardinzinho aqui. Eu não precisasse olhar para o que eu estou pensando, o que passa na minha cabeça, por que eu penso o que eu penso. Quais são as crenças que eu tenho aqui? E tem coisa que eu penso que eu tenho certeza que é verdade. Porque foi plantado dentro de mim em um momento, em uma ocasião, em que eu não tinha a capacidade cognitiva que eu tenho hoje para fazer o julgamento que hoje eu posso fazer. Eu dei um peso para coisas que hoje não faz mais sentido, não devia fazer tanto sentido assim. Mas eu crio imagens, e lembra que Deus criou o homem para ser uma imagem? A sua imagem, a sua semelhança, a gente é uma produção de imagens. A questão é que eu produzo um monte de imagens que são diferentes das imagens que Deus queria que eu projetasse. E aí, quando eu estou pensando coisas, eu estou produzindo imagens, eu estou pensando aqui, esse pensamento, essa cognição está gerando sentimentos em mim. E aí vamos voltar. Seja transformado conforme a renovação do vosso entendimento. Então, eu preciso pensar de um jeito diferente. Eu preciso renovar o meu entendimento. Para quê? Para que eu possa experimentar. O que é experimentar? Sentir. É ser sensível. Experimentar é sentir o sabor. Então é como se o pensar fosse o saber. O experimentar é o sabor. E o que é a sabedoria? O que é a saúde mental? O que é a inteligência de Deus para nós? É a gente saber e a gente saborear a vida como Jesus. Porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Mas a gente pensa como Ele pensa, para entender, para sentir, experimentar como Ele. E aí Ele diz assim, para experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não a nossa. A nossa não é boa. A nossa não é agradável, a nossa não é perfeita, mas a de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós já estamos deformados, por isso que a gente não cabe direito nas coisas. Por isso que está sempre assim, uma sensação de que está faltando ou está sobrando, é ou não é? Eu não sei vocês, mas eu vivo com essa sensação. Está faltando aqui, aí eu vou lá, tento, corro. Aí o que eu percebo? Está sobrando ali. Aí é como se fosse tentar caber numa roupa que é de outro tamanho, sabe? Você fica ou com a roupa curta demais tentando fazer assim, esticar.
E alguns de nós estamos nessa fase da vida, tentando se esticar para não deixar um buraco. Fazendo o máximo que a gente pode para não deixar um buraco aparecer porque falta. Outros de nós estamos em outra fase. Está sobrando excesso. E a gente está tentando tirar coisas da nossa vida, tentando tirar comportamentos, tentando tirar vícios, maus hábitos, tentando tirar um monte de coisa da gente. Por quê? Porque está sobrando. Eu não queria ter isso aqui e eu tenho. Ou eu queria ter isso aqui e eu não tenho. E a gente vive com essa sensação de que esse mundo aqui não cabe a gente. E aí, gente, ou a gente adoece por problemas do pensar, ou a gente adoece por problemas do sentir, ou a gente adoece por problemas do querer. E todos os transtornos da mente passam por esses 3 estágios, ou pelos 3 ou por um dos 3. Por exemplo, a depressão. Se você já teve depressão, ou você já teve algum amigo, algum irmão, algum ente querido que teve depressão, você vai perceber que os pensamentos, por que se chama depressão? Depressão, você lembra das aulas de geografia? Depressão é um afundamento, é um vale, é um pedaço de terra que fica desnivelado para baixo, afundado. Sabe o que acontece na depressão? O pensamento fica como? Afundado, por isso depressão. Memória fica ruim, criatividade ruim, atenção ruim, o pensamento fica negativo, tudo vai dar errado, fica tudo cinza, fica tudo pessimista. Todas as ações do pensamento ficam desviadas para baixo. Aí o sentimento, como é que fica? Para baixo. Prazer, nada. Primeira coisa que acontece na depressão, não é a tristeza, é a perda do prazer. Sabe aquela coisa do automático? Faço porque tem que fazer, mas prazer foi embora. Tô levando. Prazer cai. Os sentimentos, os bons que eram aqui em cima, alegria, satisfação, contentamento, entusiasmo, gratidão. Como eu estou aqui embaixo, eu nem consigo sentir essas coisas. O que eu sinto aqui embaixo? Os sentimentos daqui de baixo: culpa, medo, tristeza, raiva, frustração, decepção. Fica tudo escuro, tudo cinza. E a vontade? Lá embaixo. Não tem energia, não tem libido, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de sair da cama, faz as coisas a pulso, sem disposição, sem ânimo, apetite bagunça, ou fica muito lá em cima, ou muito lá embaixo, o sono bagunça, ou muito lá em cima, ou muito lá embaixo. Por quê? Porque a vontade está lá embaixo. Percebe, gente, como o que acontece hoje, o que acontece com a gente, o sentir, o pensar, o querer, são áreas que realmente têm tudo para adoecer, porque elas já estão feridas desde aquele dia, desde o fatídico momento em que os olhos se abriram. Os olhos da humanidade se abriram para uma outra realidade, uma realidade ferida. E qual foi a primeira coisa que Adão e Eva perceberam? Eles perceberam que faltava algo. Eles estavam nus. E agora eles quebraram na sua intimidade, na sua interioridade, porque eles eram um. E quando você está sozinho, só você e você, quando é só um, não tem vergonha. Tem o outro. Eles não se viam como outro. Eles eram uma só carne, por isso não tinha vergonha. Você não sente vergonha de você, você só sente vergonha de que alguém veja algo ruim em você. Você já sabe que está ruim mesmo, mas paciência. Você pode até sentir raiva, mas não vergonha. Você não esconde de você. Você esconde para que o outro não veja.
A hora que quebrou a alma, a hora que quebrou a mente, primeira coisa que aconteceu, está faltando. Olhou para o outro, nós não somos mais um. Quebrou. Quebrou biologicamente, quebrou relacionalmente, quebrou emocionalmente, psicologicamente, e agora o Senhor está vindo e eles ouvem os passos do Senhor no jardim, e quando eles ouvem os passos do Senhor no jardim, tem um sentimento, que é o sentimento que de lá até hoje é o sentimento que move a humanidade: medo. O que Adão diz? Eu ouvi os teus passos e eu senti medo. O medo é a manifestação, é o sintoma de um interior quebrado. É como se fosse um jeito de definir uma mentalidade humana. Qual é a mentalidade humana? Medo. Então o que a gente está dizendo aqui? Nós não podemos nos conformar com os padrões, com o formato, com a forma desse mundo. E qual é a forma desse mundo? Qual é a mentalidade? Qual é a cosmovisão que a gente tem desse mundo? Medo. Desde aquele dia. E é o medo que faz a gente pensar coisa que a gente não devia querer, que a gente não devia pensar. É o medo que faz a gente sentir coisas que a gente não deveria sentir. Por trás da culpa, tem medo. Por trás da raiva, tem medo. Por trás dos ciúmes, tem medo. Por trás da arrogância, do orgulho, sabe o que tem? Medo. Quando a gente é agressivo com alguém, sabe uma pessoa muito valente, assim, aquela pessoa valentona? Sim. Vocês conhecem alguém assim? Tem alguém aqui assim? Aquela pessoa que tudo briga. Você pensa assim, essa pessoa é muito ousada, não é? É uma pessoa corajosa, é ou não é? Não. Sabe o que é uma pessoa agressiva, uma pessoa muito violenta, uma pessoa que é grosseirona? No fundo, sabe o que tem lá? Medo. É alguém que foi ferido, é alguém que está machucado, é alguém que foi machucado um dia, e aí criou a seguinte história na cabeça: ninguém mais vai me machucar. Para não deixar que ninguém me machuque, eu mesmo vou me defender sendo firme, sendo forte. Então ninguém vai me ferir de novo. Por trás e dentro, lá no fundo, de alguém grosseiro, de alguém muito tímido, de alguém muito envergonhado, de alguém que não tem coragem, de alguém omisso, de alguém passivo. Sabe o que está lá, gente? Medo. E o medo está mostrando alguma coisa que faltou. Lembra do Adão? Faltou. Olhei e não tinha tudo. Quebrou a minha integridade, quebrou a minha inteireza. E agora o que eu sinto? Medo. E aí o medo vai gerando as minhas fugas. O que o Adão faz? Ele arruma uma tanga, uma cueca de figueira. Ele vai cozinhar folhas de figueira para esconder a nudez dele da esposa. E a esposa vai esconder a nudez dela dele. Mas eles não vão se esconder só um do outro, eles também vão se esconder de Deus, e eles vão para trás das árvores no jardim. Esse comportamento de fuga, esse comportamento de evitação, é o comportamento que a gente tem. Sabe o que é um vício? É uma fuga para trás das árvores. E todos nós estamos hoje tentando lidar com as nossas faltas, porque, gente, todos nós temos buracos na alma. Todos nós, quando olhamos para nós, pensamos assim: está faltando alguma coisa. E quando a gente vê está faltando alguma coisa, qual é o sentimento que a gente tem? Medo. E quando a gente tem medo, a gente vai procurar alguma coisa para disfarçar. E nós somos muito bons em criar disfarces. Às vezes, pela estética, pela roupa, pela fisionomia. Por quê? Medo.
medo de que alguém me rejeite, medo de que alguém me abandone, medo de que alguém me deixe passar pelo que um dia eu passei. Gente, isso acontece com vocês também, não? Sabe, esses dias eu estava conversando com uma paciente e ela testemunhou para mim, ela disse assim, sabe por que eu te procurei? Porque eu sou extremamente, mas extremamente super protetora com os meus filhos e com o meu marido. Só que eles já estão agora numa idade adulta, eles já têm 22, 23 anos e eles saem de casa, eu fico preocupado, eu fico ligando e eu fico incomodado e eu não fico em paz, eu não vejo a hora deles chegarem em casa. E aí quando eles chegam em casa, eu tenho que ir lá no quarto deles, ver se está tudo bem com eles. E aí eu quero que eles venham comer, aí eu ponho a comida para eles. E enquanto eles não comem, eu não fico em paz. A hora que eles dormem, eu vou lá no quarto para ver se eles estão cobertos. Porque os bebezinhos de 23 anos podem passar frio de noite. E aí eu tenho que ir lá para ver se eles não estão descobertos. Só que eu não quero mais isso, eu estou prejudicando meus filhos. Eu estou tratando eles como bebês. E isso faz eles ficarem, primeiro, folgados, porque a mamãe põe a comida para eles não sabem nem pegar o prato. Eles nem se preocupam com a vida deles, porque aí eu estou percebendo que meus filhos, com 20 e poucos anos, são crianças. Meu marido, parece que eu sou a mãe dele, porque eu tenho que manter tudo sob controle, e eu cansei, eu não aguento mais isso, me ajuda, pelo amor de Deus. Vocês acham que ela queria ser assim, gente? Não, mas sabe o que tinha lá? Um pensamento de que alguma coisa ruim ia acontecer com eles. Aí tinha um sentimento de medo, um medo de que alguma coisa ruim acontecesse, e esse desconforto gerava nela comportamentos, e esses comportamentos que eram muito contraditórios, porque ela não queria fazer, mas ao mesmo tempo ela não conseguia não fazer. E aí eu falei assim, mas da onde surgiu isso? Por que a senhora começou a ter esse medo de perdê-los? A senhora já perdeu alguém que amava? Ela falou, não, nunca perdi ninguém. E aí, disse para ela, mas o medo é aprendido. Alguém ensinou isso para a senhora. Da onde veio? Ela falou, isso sim. A minha mãe deixou um legado de medo, assim, em mim e nas minhas irmãs. Nós três, eu e minhas duas irmãs, somos extremamente medrosas. Minha mãe botava terror na gente. Minha mãe era uma terrorista. Ela falava, faz isso, senão morre, senão acontece isso, senão pega um resfriado, senão pega câncer, senão pega... E minha mãe, a vida dela era rastrear todos os perigos possíveis e imagináveis e falar que ia acontecer. Falei, faz sentido, mas sua mãe, ela perdeu alguém? Alguém morreu? Ela falou, não, sim. Aí com quem que ela aprendeu? Quem ensinou para ela? Ela falou, não, agora você falou, lembrei. A minha avó, antes da minha mãe nascer, a minha avó perdeu um filho. E aí aquilo marcou muito a vida da minha avó, foi um trauma imenso, ela perdeu um filho criança. E aí ela levou isso muito para minha mãe, e a minha mãe para mim. Falei, olha que interessante, esse medo nem é seu. Esse medo é da sua mãe. Só que, na realidade, o medo nem era da sua mãe. Esse medo era da sua vó. Consequentemente, a sua mãe não viveu a vida que podia ter vivido, porque viveu a vida e o medo da avó. E você não está vivendo a vida que podia viver, está se escondendo da própria vida, vivendo o medo que não é nem da mãe, é o medo da vó. Gente, vocês já pararam para pensar isso? A gente pode não estar vivendo a nossa vida porque a gente está vivendo traumas e medos
pensamentos, sentimentos e comportamentos que não são a nossa vida, são os esconderijos e os disfarces que a gente encontrou para tentar sobreviver. Esse é o sinal, é o sintoma de uma mentalidade, de uma alma humana que foi ferida. Todos nós carregamos medos, e esses medos se expressam em pensamentos, crenças. Sabe quando a gente pensa aquele monte de coisa, aquele monte de ideia que vem na nossa cabeça de que vai acontecer alguma coisa, de que não vai dar certo, de que vai dar errado, que vão descobrir alguma coisa, que daqui a pouco as coisas vão sair do controle. Aqueles pensamentos automáticos que vêm, eles têm uma história. E aí, sabe o que eu descobri, gente? Se toda emoção tem uma história, a gente só cura a nossa mente com outra história. É como se a nossa vida fosse um pedaço da história. É como se a nossa vida fosse uma história com buracos. E aí a gente precisa saber a história inteira. E aí, é por isso que, se o sintoma dessa mentalidade que nós não podemos nos conformar é o medo, o remédio que o Senhor traz para nós, o remédio que a palavra traz para nós, e o que cura todo medo, não é um remédio, não é o tempo. O tempo não cura tudo, o remédio não cura tudo. Por mais que o tempo seja importante e remédios possam ser importantes, sabe o que cura o medo? O amor. 1 João capítulo 4 vai dizer que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, põe para fora o medo. Porque se o medo é a mentalidade humana, o amor é a mentalidade de Deus. Se o medo é a nossa natureza quebrada, o amor é a natureza inteira e perfeita de Deus. E como é que se vence o medo? Sendo amado. O medo é o amor quebrado. A natureza de Deus é amor. Deus nos fez da sua natureza, mas essa natureza quebrou, por isso a gente começou a sentir medo. Mas aí Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu único filho, e agora esse é o amor perfeito que nos encontra, e quando o perfeito amor de Deus nos encontra, o nosso medo pode sair. Ele vem para fora. Ele pode ser exposto. E sabe, às vezes a gente acha que o perfeito amor lança fora todo medo, então a gente que é cristão não sente medo, né? Só que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quem é perfeitamente amado por Deus, agora pode ter o ambiente seguro para colocar o medo para fora. A gente pode dizer do que tem medo. A gente pode expor, porque o medo agora não vai ficar dentro, o medo agora vai ficar do lado de fora. Eu posso dizer, tenho medo. Eu não sou medroso, eu tenho medo. Mas o medo não me tem mais. Porque o medo não está mais escondido no trono do meu coração, me fazendo ir para trás das folhas. Sabe por quê? Porque o Senhor apareceu e disse, onde é que você está? E eu estava lá tentando me disfarçar e me esconder atrás de folhas de figueira, mas ele falou, ei, essas folhas não são suficientes, eu não vou te cobrir com folha de figueira, porque as folhas de figueira não conseguem resolver a sua falta, eu vou te cobrir com o sacrifício e a pele do Cordeiro de Deus, que não apenas esconde o pecado do mundo, mas que tira o pecado do mundo. E o amor nos dá agora o ambiente para poder colocar o medo para fora. Medo, e falar, medo, agora você não precisa mais ficar querendo me esconder, porque eu sou imperfeito, por isso sinto medo, porque o medo é o amor imperfeito, mas o perfeito amor de Deus coloca o meu medo para fora, e agora esse perfeito amor veio me encontrar. Sabe o amor imperfeito? É Pedro
falando assim para Jesus: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandono. Ele amava Jesus, sim ou não? Mas o amor de Pedro era perfeito? Aí quando o calo aperta e os soldados agora estão procurando quem são os amigos de Jesus, quem que opera agora? Quem que começa a governar o coração de Pedro? O medo. Aí diante de uma escrava, diante de uma serva, diante de pessoas que nem tinham poder para destruir a vida dele, você é um dos que estavam com ele, não é? A sua fala te denuncia. Eu nunca nem o vi. Quem estava falando ali? Era Pedro? O medo. Eu queria dizer para você que tem hora que parece que é você, mas é o medo. Tem hora que você grita, parece que é você, mas é o medo. Tem hora que você é grosso, parece que é você, usa a sua voz, mas é o medo. Aí quando Jesus ressuscita, Jesus vai conversar com Pedro. E Jesus podia ter falado assim: Pedro, por que você é tão medroso? Mas o problema do medo não se cura com ameaça, com cobrança. O problema do medo não se resolve com intimidação. O problema do medo se resolve com amor. Então qual é a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro, se a gente vai olhar as palavras no original, ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ele não usa a expressão agapau, amor perfeito, ele usa a expressão filéu, amor imperfeito. Eu te amo, mas o meu amor é medroso. Eu te amo, mas o meu amor é imperfeito. O Senhor pergunta de novo: Pedro, você ama perfeitamente? Ele diz: Senhor, eu te amo, mas meu amor é medroso. Mas para cada expressão de medo que a gente tem, o Senhor tem uma expressão de amor, porque Pedro nega 3 vezes. O que Jesus faz então? Ele pergunta 3 vezes, para redimir todo o sentimento de medo que Pedro tinha. Agora encontra uma medida nova do amor de Deus, porque tudo que faltou em nós transborda de Cristo. Por isso, nós vamos fazer uma pausa agora, vamos fazer um intervalo, mas eu queria orar por você, queria orar por mim, por nós, porque eu sinto uma liberação, uma graça, uma medida nova do Senhor para nós hoje, para nos libertar de uma amarra de medo, de uma mentalidade. É como se existissem 2 formas, 2 mentalidades: a mentalidade do Adão, que é a mentalidade do medo, e a mentalidade de Cristo, que é a mentalidade do amor. Nós temos a mente de Cristo. Mas por que eu ainda sinto medo? É porque eu ainda não tenho dentro de mim a mentalidade de Cristo? Não, sabe o que acontece? Vocês lembram do povo de Israel saindo do Egito? Quando foi que o povo foi liberto? Foi em uma noite, não foi? Quando o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas, Faraó já não tinha mais nenhum tipo de domínio sobre o povo de Israel. Eles agora passaram o Mar Vermelho e o Faraó não tinha mais autoridade sobre a vida deles. É ou não é? Então eles já estavam libertos do mal, sim ou não? Eles já estavam libertos do Faraó, sim ou não? Espiritualmente já estava tudo resolvido. Mas para onde eles vão agora? Para um deserto. E aí o que eles vão fazer no deserto? Eles vão passar 40 anos sendo libertos, não mais do medo, mas de uma mentalidade de medo. Uma mentalidade de escravo. Porque o Senhor não queria uma nação de escravos, o Senhor queria uma nação de filhos amados. O Senhor não ia dar a terra para eles, porque a terra prometida com uma mentalidade de escravo é uma terra de manipulação, de intimidação e de abuso. Então o Senhor permite que eles passem 40 anos no deserto para que eles fossem libertos, não mais do Faraó, mas do medo que estava dentro deles, para que eles pudessem agora entrar na terra como filhos. Gente, vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui?
Deus permite alguns desertos na nossa vida, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama tanto, para nos libertar das feridas, do medo, das memórias que nos fazem viver com medo da falta. Os pepinos, os melões, tá faltando água, tá faltando carne. E o Senhor está dizendo assim: filho, eu estou querendo te mostrar que agora não falta mais nada, que tudo que faltou um dia do lado de fora, agora você tem sobrando do lado de dentro. O seu problema não é mais o que te falta, o seu problema agora é você se livrar e deixar, e entregar, e soltar, e poder se render agora e dizer: Senhor, eu confio no teu governo. Sabe, o trono da minha vida não está mais ocupado pelo medo, o trono do meu coração está ocupado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nele não há falta. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Tem algumas pessoas que estão paralisadas na vida. E a pergunta do Senhor para Adão, paralisado atrás das folhas de figueira. E olha que profundo isso. Tem gente que está escondida atrás de coisas que o Senhor deu. Porque foi o Senhor quem deu as figueiras para Adão. Mas era para ele estar na frente. Onde que ele estava? Atrás. Tem gente que está usando coisas que o próprio Deus deu para se esconder. Ministério, família, trabalho, recursos financeiros. Foi Deus quem deu, mas era para você estar na frente, diante de Deus, e você estar escondido com medo. E se eu perder isso aqui? E se eu não tiver isso aqui? E se isso aqui sair? E se entrar tal governo? E se tal pessoa fizer isso? E se é o medo gritando dentro da gente. Mas hoje o Senhor está chamando a gente, falando: Adão, onde é que você está? Você tem coragem de sair daí do esconderijo do medo, do disfarce do medo, e dizer assim: eu acreditei em coisas que eu não devia ter acreditado. Eu acreditei em histórias que não eram a verdade. Eu fui enganado. E todos nós fomos enganados. Mas hoje o Senhor quer contar a verdade para nós. Se toda verdade nos liberta, é verdade também que toda mentira nos escraviza. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a mentira e ela vos escravizará. Não está escrito, mas dá para você entender. Toda prisão que a gente fica amarrado, preso, escravizado, é porque uma mentira entrou lá, enganou a gente. E hoje o Senhor está querendo libertar a gente de uma mentalidade de escravo, porque a mentalidade do Espírito é vida, a mentalidade do escravo é morte, é prisão, é omissão. Sabe, gente, tem coisa que a gente faz por medo. Tem coisa que a gente deixa de fazer por medo. E às vezes a gente tem a ideia de que os pecados que a gente cometeu são piores do que os pecados de coisas que a gente se omitiu. Vocês lembram da parábola dos talentos? O terceiro servo foi alguém que reteve tudo que tinha. Ele guardou tudo, ele não perdeu nada. Se a gente fosse olhar para o terceiro servo, que pegou um talento, a gente ia dar os parabéns para ele. Olha só, não gastou nada. Que pessoa cautelosa. E se a gente for comparar ele com o filho pródigo? O filho pródigo foi um cara que pegou muito mais dinheiro e gastou tudo. E fez um monte de coisa errada, gastou com prostituta, com meretriz. Foi um cara que financiou todas as baladas, todos os bailes funk da sua época, todas as raves. Gastou tudo com aposta, viciado nas bets. Só que o final dele é bom. E o final do terceiro servo da parábola dos talentos é ruim. Porque o
filho pródigo teve coragem de sair do seu medo e procurar o pai. Caiu em si. Gente, que coisa maravilhosa é quando a gente cai em si. E a gente diz assim: eu sou um fracasso, mas eu tenho um pai, e o meu pai me ama. E eu posso até ter errado, e eu posso ter me enganado, mas eu sei que eu sou amado. Eu vou lá. Esse terceiro servo, ele estava enganado sobre o pai. Ele estava enganado sobre o Senhor. Quando o Senhor aparece, ele diz assim: eu sabia. Olha aí, gente, o que tinha aqui, um pensamento errado. Eu sabia que o Senhor é severo, que colhe onde não planta, que junta onde não semeia. Gente, para pensar, quem que estava sendo severo aqui na história? Ele mesmo. Quem que estava sendo rigoroso demais? Ele mesmo. Quem que estava colhendo o que não tinha plantado? Ele mesmo. Mas ele estava projetando no Senhor o que ele via nele. É isso que o medo faz com a gente. Faz a gente olhar para Deus projetando o que a gente vê na gente. Mas aí o que o Senhor faz? O Senhor diz assim: servo mau, negligente. Seu problema não foi sentir medo. Seu problema foi esconder o seu medo para você. Por que você não foi falar com os banqueiros? Por que você não foi pedir ajuda? Por que você não se humilhou e falou: ei, me ajuda? O problema maior não é sentir o medo. O problema maior é não ter coragem de mostrá-lo. Porque se você mostra, quando você traz para a luz dissipa as trevas. Hoje o Senhor está dizendo: quem quer sair de trás dos arbustos, de trás das figueiras, e viver a vida pela mentalidade do amor e não mais pela mentalidade do medo? Tem alguém aqui? Tem uma graça, tem uma medida nova de graça do Senhor para nós hoje. Nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Eu creio que tem uma medida de graça nova do Senhor para essa casa, para hoje aqui. Você crê nisso? Se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar rapidamente, vir aqui à frente, para você sair do lugar onde você está, como Adão saiu, e dizer: Senhor, sou eu. Hoje eu estou sendo coberto pelas suas vestes.